Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Reis, sejam muito bem-vindos ao canal 2002 e no vídeo de hoje a gente vai relembrar como Pelé e Garrincha quase ficaram fora da Copa do Mundo de 1958 por conta de uma avaliação psicológica. Mas antes de entrar no vídeo de hoje, eu já peço para que vocês deixem um like aqui no vídeo, inscrevam-se no canal caso não sejam inscritos e cliquem no sininho para ativar as notificações e assim receber um aviso toda vez que um vídeo nosso for pro ar, tá certo? Mas um recadinho antes de entrar de fato no tema do vídeo de hoje. Tem um conteúdo complementar a esse vídeo publicado lá no portal terceirotempo.com.br. Quem não sabe, eu sou colunista do Terceiro Tempo e eu produzi um texto que linka muito bem com o conteúdo de hoje. Então, para quem se interessar, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição do vídeo, ou então é só procurar no Google com o mesmo título desse vídeo, colocando na frente ali Portal Terceiro Tempo, que certamente vai achar muito fácil, beleza? Então, feito isso, bora pro vídeo. Hoje em dia, a psicologia do esporte é uma ferramenta importantíssima na construção de um time de futebol. Mas o cuidado com a parte emocional dos atletas começou há mais de meio século. O uso da psicologia no futebol surge há mais de 50 anos com Heleno Herrera, um treinador argentino que fez carreira dirigindo times da França, da Espanha e da Itália, onde ele fez o seu principal trabalho dirigindo a Inter de Milão. Herrera foi pioneiro no trabalho em aspectos que transcendem o campo e a bola. Pontos como a preparação física, o descanso, a nutrição e a psicologia faziam parte do trabalho desse treinador, que era absolutamente perfeccionista e exigente. Quando dirigiu o Barcelona, por exemplo, no final dos anos 50, Herrera identificou que os barcelonistas se sentiam inferiores ao Real Madrid, que já dominava o futebol europeu. O treinador tratou então de cuidar da autoestima dos seus atletas, deu muito certo e ele acabou conquistando 2 títulos espanhóis dirigindo o Barça. Foi com a histórica seleção brasileira de 1958, porém, que a psicologia no futebol se aprofundou de fato. O curioso é que essa ferramenta mais atrapalhou do que ajudou aquela seleção que conquistou o primeiro título mundial do Brasil na Copa disputada na Suécia. A seleção de 58 até hoje é marcada por ser uma das mais bem preparadas da história. Capitaneada por Paulo Machado de Carvalho, que chefiou a delegação brasileira que foi à Suécia, a seleção montou uma equipe multidisciplinar que tinha o objetivo de auxiliar o técnico Vicente Feola na preparação para aquele Mundial. A delegação contava com um médico, um dentista, um tesoureiro, um preparador físico, um espião e um psicólogo, Dr. João Carvalhais. Fracassos em Copas anteriores, especialmente na Copa de 1950, fizeram com que a direção se preocupasse com as questões psicológicas da seleção. O jogador brasileiro carregava uma fama de instável e de amarelão, e especialmente os jogadores negros carregavam muito essa marca na época. O Dr. Carvalhais era acostumado a avaliar candidatos a vagas de motoristas de ônibus aqui no Brasil e realizou diferentes testes com os jogadores convocados para aquela Copa. Nas primeiras avaliações, Carvalhais concluiu que Pelé, que na época tinha apenas 17 anos, era obviamente infantil e sem nenhum senso de responsabilidade para participar de um jogo em equipe. Já Garrincha somou 38 pontos de 123 possíveis nos testes de Carvalhais, menos que o mínimo necessário para dirigir um ônibus em São Paulo na época. O psicólogo concluiu então que ele não tinha nenhuma condição de participar de um jogo de alta pressão. Pelé e Garrincha então ficaram fora dos 2 primeiros jogos da seleção naquele Mundial, não só por esse motivo. O Pelé, por exemplo, tinha um probleminha físico, o Feola ainda não tinha total convicção de qual seria a equipe titular, mas óbvio que o relatório do psicólogo pesou nesse momento. O Brasil estreou contra a Áustria e acabou vencendo por 3-0, mas a atuação foi bem mais ou menos um pouquinho xoxa e não agradou muita gente. No segundo jogo, uma atuação bem ruim, o Brasil empatou em 0-0 com a Inglaterra. O terceiro jogo se tornaria decisivo então, e o Brasil precisaria vencer a União Soviética para garantir classificação para a fase final da Copa. E aí vem o grande momento de toda essa história. Às vésperas do jogo decisivo contra os soviéticos, Carvalhais realizou novos testes com os jogadores. O psicólogo deu um papel em branco para cada um dos jogadores e pediu para que cada um desenhasse o que viesse à cabeça. O Garrincha desenhou então um círculo com muitos raios ao redor desse círculo, parecendo muito o desenho de um sol. Quando ele foi perguntado então, ele afirmou que aquilo se tratava da cabeça de Quarentinha, então seu companheiro no Botafogo. O Dr. Carvalhais tratou de vetar o anjo das pernas tortas para aquele jogo decisivo. O detalhe é que outros 9 jogadores foram vetados por Carvalhais. Feola decidiu então ignorar as orientações do seu psicólogo e resolveu escalar o time com Pelé, Garrincha e Vavá no ataque, ao lado de Zagallo, que já tinha sido titular nas partidas anteriores.
Os primeiros minutos de Pelé e Garrincha juntos naquela Copa foram históricos. A estratégia de Feola era muito simples. O treinador queria que o Brasil intimidasse e surpreendesse os soviéticos através da qualidade técnica do jogador brasileiro. Um momento muito importante, momentos antes de iniciar a partida, em que o Feola se dirige ao Didi, que era o grande líder daquela seleção, e diz: o primeiro passe tem que ser no Garrincha, porque o objetivo do Feola era que Garrincha, Pelé e Vavá partissem para cima com tudo dos soviéticos para surpreendê-los, para tentar assustar os soviéticos. O Brasil abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo, gol de Vavá, e para muitos, os instantes que antecederam o primeiro gol brasileiro no jogo foram os maiores 3 minutos da história do futebol. A partida acabou 2-0 para o Brasil, 2 gols de Vavá, mas muitos dizem que o placar foi muito pouco perto daquilo que o Brasil jogou. Foi um espetáculo para cima dos soviéticos. O restante da história a gente já conhece muito bem. O Brasil avançou, passou para o mata-mata, onde enfrentou País de Gales, França e a Suécia na grande final, vencendo por 5-2 e conquistando o primeiro título mundial de sua história. Aí o mundo conheceu Garrincha e Pelé, que marcou naquele mundial 6 gols, inclusive na final. Enfim, um menino com 17 anos que começava ali a marcar história no planeta Bola. O que é muito curioso em toda essa história é que, com os reprovados Pelé e Garrincha em campo, a seleção brasileira jamais foi derrotada. Reza a lenda que, durante todos aqueles testes realizados por Carvalhais, o Pelé se dirigiu ao psicólogo e falou: você pode até estar certo, mas a questão é que você não entende nada de futebol. E, pelo visto, o rei tinha razão. Não tem dúvida. Bom, pessoal, é isso. E antes de encerrar o vídeo de hoje, eu queria deixar aqui 2 dicas de leituras que foram fundamentais para a produção de todo esse conteúdo aqui. A primeira delas é o livro Pirâmide Invertida, a história da tática no futebol, de Jonathan Wilson. É um jornalista inglês, livro publicado pela editora Grande Área. A tradução aqui no Brasil foi feita pelo André Kifuri, e o livro é espetacular. Ele viaja por toda a história da evolução tática no futebol, e aí, consequentemente, por toda a história do futebol, desde os seus primórdios ali no século XIX, sai da Inglaterra, passa por Áustria, por Hungria, pela Holanda, pelo Brasil, pelo Uruguai, pela Argentina, e tem um capítulo que é muito interessante sobre a Copa de 58, que é o 7º capítulo, chamado Organizando o Carnaval, em que ele vai verificando a evolução tática no Brasil a partir da chegada do sistema WM, passa ali pelo 4-2-4 implantado pelo Bela Gutmann, que resulta na seleção de 1958 comandada pelo Feola, e ele tem algumas histórias de bastidores bem interessantes sobre a campanha do Brasil na Copa do Mundo da Suécia. Vale muito a leitura. A Pirâmide Invertida, a história da tática no futebol. A segunda dica trata-se de As Melhores Seleções Brasileiras de Todos os Tempos, livro escrito por Milton Leite, narrador do Grupo Globo, do Sport TV, enfim, Milton Leite conhecido de todos, em que ele elenca aqui as 6 maiores seleções brasileiras de todos os tempos, as 5 campeãs mundiais, 58, 62, 70, 94 e 2002, e ele acrescenta a seleção de 82 também como uma das maiores da história do Brasil. E esse livro é bem interessante porque ele viaja por todas essas seleções, pela preparação de cada uma para suas respectivas Copas do Mundo, e o capítulo, logo o primeiro, né, que trata da seleção de 58, é muito interessante, também relata muito bem algumas histórias de bastidor, a dúvida do Feola na formação do time, enfim, um livro bem interessante, publicado pela editora Contexto, se eu não me engano. Esse livro é de 2010, também vale muito a leitura, tá certo? Então, muito obrigado pela companhia, valeu por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou do conteúdo, like. Se não gostou também, dislike, pode deixar aqui no comentário dizendo por que gostou, por que não gostou. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações e receber um aviso toda vez que o vídeo nosso for pro ar. E deixa aqui no comentário também, relembrando qualquer outra história que você saiba envolvendo a psicologia do esporte aplicada ao futebol. De repente tem exemplos positivos e negativos. É fato que hoje em dia ela é fundamental e só agrega aos times do futebol no mundo inteiro, e aqui no Brasil isso já é uma realidade também, mas tem, de vez em quando surgem algumas atrapalhadas, como foi esse caso em 1958. Grande abraço, muito obrigado e até a próxima.